Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e este aqui é nosso segundo vídeo sobre o movimento romântico na literatura. Nós abordaremos a questão do romance na literatura romântica. Vamos lá? Convém aqui explicar o que é um romance literário. Romance é uma palavra que designa um gênero literário narrativo em prosa. O romance é caracterizado por ter longas narrativas, ser estruturado em capítulos, compondo-se por vários personagens, onde vários conflitos estão ligados a um conflito principal, formando assim o que chamamos de enredo. Com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, houve desenvolvimento da imprensa, e com o desenvolvimento da imprensa, criou-se um público leitor que impulsionou um grande número de publicações em folhetins, formato que permitiu o surgimento e desenvolvimento da prosa romântica, que ao lado da poesia formaram toda a produção literária romântica. O romance é um marco na literatura brasileira por ser considerado um poderoso instrumento de popularização da leitura. O romance sofre as influências dos costumes sociais da época. As situações, cenários e personagens são marcados pela imaginação e ideologia românticas, com os quais o leitor à época se identifica. Está intimamente ligado ao reconhecimento dos espaços nacionais, o campo, a selva e a cidade. Tipos de romances. Há 4 tipos de romance no movimento romântico: o indianista, histórico, o regional e o urbano. E era bem comum que os escritores da prosa do período transitassem pelos vários tipos. Romance indianista. O romance indianista traz à tona a vida, cultura, crença e costumes indígenas. O índio surge como herói, representando o Brasil e os brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte, idealizado. Há uma valorização da natureza e o espaço onde ocorre a narrativa remete ao natural, à paisagem brasileira. Exemplos de romances indianistas: Iracema, o Guarani e o Birajara, todos de José de Alencar. O romance histórico. O romance histórico traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. Exemplos de romances históricos: As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, ambos de José de Alencar. É importante saber que romances indianistas também podem ser considerados históricos. Romance urbano. Os romances urbanos são os mais lidos até hoje. Em sua grande maioria, narrava histórias que geralmente ocorriam nas capitais, na alta sociedade. Funcionava como crítica aos costumes, mostrando a sociedade e os interesses desta em uma determinada época. Os heróis e heroínas desse romance faziam ou não parte dessa alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento. Barreiras que redimiam as personagens de todo o mal e imoralidade que elas pudessem ter. Exemplos de romances urbanos: Lucília, Diva, Senhora, A Viuvinha, todos de José de Alencar. Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, todos de Machado de Assis. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, que surge trazendo à tona os costumes da periferia, indo na contramão do retrato de costumes da alta sociedade, algo raro nesse tipo de romance. Romance regionalista. Por fim, temos o romance regionalista, passado em ambiente rural, mostrando costumes, valores e cultura típica de uma região. Este tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que voltava a se olhar para regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. Neste cenário rural, há um herói do campo, sertanejo, alguém que pertence à sua terra e é um retrato desta. É bravo, honrado, preza a moral e os costumes de seu ambiente, colocando-se contrário à liberalidade da cidade e dos homens de lá. É importante ressaltar que não há tensão social no romance romântico regionalista, sendo este apenas um retrato regional de costumes, sem críticas.
Exemplos de romances regionalistas: Inocência, de Visconde de Taunay, O Tronco do Ipê, Tio e o Gaúcho, de José de Alencar, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Cronologicamente, o primeiro romance brasileiro foi O Filho do Pescador, publicado em 1843, de Teixeira e Souza. Contudo, convencionou-se acreditar a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicada em 1844, um marco inicial da prosa romântica no Brasil. A Moreninha. Na obra Moreninha, Joaquim Manuel de Macedo explora os costumes da sociedade carioca, as expectativas da burguesia e os cenários do Rio de Janeiro. No livro, Macedo apresenta a organização dos romances iniciais com a descrição dos costumes da sociedade carioca, as festas, a tradição, em um estilo leve e fluente. O leitor encontra tramas fáceis e pequenas intrigas de amor e mistério. O final é feliz e com amor vitorioso. Os personagens revelam ideais burgueses, jovens estudantes, belos, bem formados, e moças puras, agradáveis e elegantes. Agora, devo fazer um breve resumo das principais obras em prosa do romantismo. Vamos lá? Senhora. Publicado pela primeira vez em 1875, o romance Senhora, de José de Alencar, é um romance urbano, narrado em terceira pessoa por um narrador observador. É rico em detalhes cenográficos e descrições psicológicas dos personagens. É dividido em 4 partes: o preço, quitação, posse e resgate, e tem como tema central o casamento por interesse. Resumo da obra. A protagonista Aurélia Camargo é filha de uma costureira pobre e deseja se casar com o namorado, Fernando Seixas. O rapaz, porém, troca Aurélia por Adelaide Amaral, uma menina rica que proporcionaria um futuro mais promissor. O tempo passa e Aurélia torna-se órfã e recebe uma herança enorme do avô. Com a fortuna que adquire, a moça ascende socialmente e começa a ser vista com outros olhos e a ser cobiçada por pretendentes interesseiros. Ao saber que o antigo namorado ainda estava solteiro e em maus lençóis financeiros, Aurélia resolve se vingar do abandono sofrido e se propõe a comprá-lo. Sim, comprá-lo. E os dois, por fim, casam-se. Fernando atura as chacotas da mulher até que consegue trabalhar e reunir dinheiro suficiente para cobrir o que a moça empregara no casamento, comprando assim a sua liberdade. Aurélia percebe a mudança de atitude de Fernando e o casal acaba fazendo as pazes, consumando por fim o casamento. A grande reviravolta da obra se dá porque a personagem Aurélia é apresentada como uma moça meiga, apaixonada, dedicada, que após o abandono do namorado, torna-se fria e calculista. Fernando, por sua vez, percorre o caminho ao inverso. Começa a história como interesseiro, em busca de um bom casamento arranjado, e termina o relato como um homem trabalhador, que consegue a redenção. Reflexão. A obra retrata a sociedade do século XIX, período em que o público letrado ainda não estava completamente formado, encontrando-se ainda em processo de consolidação. O tema central é o do casamento por interesse, numa sociedade que vivia de aparências e onde o fator financeiro é que condicionava o destino das pessoas. Iracema. Publicado pela primeira vez em 1855, o romance Iracema, de José de Alencar, é um romance indianista, com a presença de elementos históricos, narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente. A narrativa é situada nas matas selvagens do litoral cearense, onde há descrições do lugar, repletas de imagens e cores que ajudam na fusão da história com os elementos da natureza, tipo recurso nacionalista da primeira fase do romantismo. Metáfora e comparações ressaltam as paradisíacas terras brasileiras. A obra intenciona consolidar uma identidade nacional através de uma narrativa que tece a origem da nacionalidade brasileira. É por meio do enlace amoroso entre a Índia e Iracema, representante do povo nativo ameríndio, e o português Martim, colonizador português do século XVI, que José de Alencar constrói uma narrativa que remonta à gênese da pátria brasileira. Esse encontro de raças teria gerado o
povo brasileiro. Resumo da obra. Iracema é uma jovem índia tabajara, tribo que ficava onde hoje é o Ceará, que está tomando seu banho quando ouve alguém se aproximando. Imediatamente ela pega seu arco e flecha e já se vira, atirando no homem que vê. A flecha acerta Martim, um colonizador português. Quando, porém, Iracema percebe que ele não tinha más intenções, ela quebra a flecha e lhe dá metade, como sinal de paz. Então, Martim é levado por ela até Araquém, o seu pai, o pajé da tribo, Tabajara. Este o reconhece como sendo o enviado de Tupã. Eles ainda não sabem, mas na verdade Martim estava perdido da tribo dos Pitiguaras, que é rival à tribo que o está acolhendo. Martim passa a viver com eles, porém em Irapuã, um guerreiro tabajara que gosta de Iracema vai percebendo um certo interesse entre ela e Martim e começa a querer matá-lo por ciúme. Irapuã o jura de morte e pensa em beber seu sangue para que Iracema passe a gostar dele. Acontece que Iracema não pode ter nenhum homem, pois é uma índia consagrada a Tupã e não pode ter sua virgindade violada. Ela também é a índia que produz o vinho da Jurema, uma bebida alucinógena que somente o pajé e os guerreiros da tribo podem beber. Não se importando, Iracema concede a Martim a tal bebida e ele sonha que passou a noite com ela. De fato, não foi um sonho e Iracema fica grávida de Martim. Nenhum dos dois pode mais permanecer na tribo Tabajara e tem que fugir. Martim e Iracema fogem, não sem antes deixar um rastro de sangue, pois na fuga Irapuã os alcança e há uma batalha. Martim estava acompanhado de seu amigo Puti, da tribo Pitiguara. Não só ele, mas outros índios daquela tribo chegam para guerrear. Iracema segue acompanhando Martim, seu amor, vendo o sangue de seus irmãos derramado. Não é sem significado que seu filho recebe o nome de Moacir, que significa filho da dor. Martim tenta se acostumar a uma vida tranquila com Iracema, mas acaba se entristecendo. Sai para guerrear e fica meses junto a Poti, lutando e caçando, deixando Iracema sozinha com o filho. E é justamente quando ele retorna de uma de suas guerras que encontra a amada tendo dificuldades em alimentar o filho. Iracema acaba entregando-lhe o filho. Tendo feito isso, ela morre. Martim vai embora com seu filho e só retorna 4 anos depois, acompanhado de guerreiros portugueses, para reconquistar as terras tabajaras e tornar os índios em cristãos. Reflexão. O simbolismo da narrativa é evidente. Do cruzamento das duas raças, o europeu e o índio, nasce o brasileiro. Nesse sentido, a obra é uma expressão do indianismo que caracterizou a primeira fase do romantismo no Brasil. O país, cuja independência completava 43 anos à época da publicação de Iracema, precisava valorizar suas raízes e sua história para afirmar-se como nação livre e soberana. Lucila. Publicado pela primeira vez em 1862, o romance Lucila de José de Alencar é um romance urbano. No Brasil, a sociedade burguesa dessa época primava as aparências e os costumes. Tinha a visão de que a mulher teria que ser pura e o homem cavalheiro. Ambientado no Rio de Janeiro, o romance é narrado em primeira pessoa. O narrador-personagem assume uma posição fundamental na narrativa, pois estando envolvido na ação, ele tem uma visão parcial, unilateral dos acontecimentos que narra, tornando assim os gestos, as ações e as palavras dos personagens ambíguas, duvidosas e significados imprecisos. Resumo da obra. O romance Lucila conta a história de Lúcia, uma cortesã. Paulo é o narrador e narra sua chegada ao Rio de Janeiro em 1855, onde ele vê Lúcia a primeira vez. Sem saber que ela era cortesã, ele se apaixona por ela nesse primeiro momento, porque a vê como uma menina encantadora, meiga e angelical. A primeira impressão que Paulo tem de Lúcia acaba quando ele a vê na festa da glória, onde ela é apresentada como uma mulher bonita e não como uma dama. Mesmo assim, Paulo prefere guardar para si a primeira impressão que teve dela. Paulo descobre onde Lúcia mora e vai visitá-la frequentemente. Ela se entrega a ele e após isso passa a desprezar o amor de Paulo. Essa relação é embasada no amor carnal, fato que se tornará um empecilho para a união dos dois.
Após consumado o amor entre eles, Paulo perde um pouco da inocência, enquanto Lúcia será purificada, abandonando a cortesã e revivendo a virgem pura que foi. Lúcia decide vender sua casa luxuosa para morar numa mais simples. Então Lúcia conta toda a sua história para Paulo. Sua família sofreu com um grande surto de febre amarela em 1850 e para comprar os medicamentos, Lúcia acaba se entregando a Couto aos 14 anos, mas quando o pai descobriu, a expulsou de casa. Assim, Maria da Glória finge sua própria morte quando sua amiga faleceu e assumiu o nome dela. Com o passar do tempo, Lúcia passa a rejeitar outros homens, ficando apenas com Paulo. Ela engravida dele, mas fica doente. Acreditava que estava assim porque seu corpo não era puro. Lúcia confessa todo o seu amor por Paulo, mas deseja que ele se case com a irmã dela, Ana, que agora mora com os dois. Ele se recusa, Lúcia rejeita fazer o aborto e acaba morrendo grávida. Paulo cria Ana como filha e após 6 anos ela se casa e Paulo permanece triste com a morte de Lúcia, seu único amor. Reflexão. Em Lucila, a cortesã é transformada em heroína, purificada pelo amor de Paulo. Como característica do movimento romântico, é possível perceber a submissão do amor romântico, idealização da mulher, crítica social e crítica moral. Bom, Lúcia deixa de ser cortesã para si mesma, mas não para a sociedade que a vê com preconceito. Tio. Publicado inicialmente em 1872, José de Alencar documenta nesse romance de sua fase regionalista cotidiano numa fazenda do interior paulista do século XIX. Berta, também conhecida pelo apelido de Tio, é a típica heroína romântica de alma bondosa que se sacrifica em prol de todos. A narração do romance é feita em terceira pessoa. O narrador é onisciente, ele conhece tudo, sabe tudo, conhece todos os pensamentos e planos dos personagens e os revela ao leitor. Entretanto, em alguns fragmentos, surge o narrador em primeira pessoa, relembrando os acontecimentos ou interrogando-os. Isso ocorre pelo fato de ter sido publicado anteriormente em folhetins, criando uma espécie de conversa com o leitor. Resumo da obra. No interior de São Paulo, no município de Santa Bárbara, habitava Luiz Galvão, sua esposa Dona Ermelinda, seus filhos Afonso e Linda, além de Brás, um sobrinho com deficiências mentais e físicas, que o fazia ser rejeitado por todos os demais. A família era proprietária da Fazenda das Palmas e nos arredores da fazenda vivia uma bela moça chamada Berta, juntamente com sua mãe de criação, Nhá Tudinha, e Miguel, seu irmão de criação. Berta era uma moça de beleza imensurável, por dentro e por fora. Movida pelo amor ao próximo, muitas vezes deixava para trás os seus desejos, com a finalidade de ajudar os outros. Fez isso, por exemplo, com Linda, que era muito apaixonada por seu irmão de criação, o Miguel. Berta incentivou o rapaz a aproximar-se de Linda, embora em seu íntimo também nutrisse sentimentos por ele. O mesmo sentimento de amor ao próximo a fez se aproximar de Brás, um rapaz muito mal visto em toda a região. Ela não o desprezava, não minimizava seus sentimentos e opiniões, não o encarava como um estorvo, ela simplesmente o enxergava como um ser que merecia respeito e dignidade, e ela, assim, o tratava com cuidados fraternais. Brás se torna devoto dela, completamente encantado por sua bondade e beleza, e passa a chamá-la de Tio, por associar sua beleza à graça que vê no sinal gráfico chamado Tio. A tranquilidade do ambiente é quebrada por uma ameaça à vida de Luiz Galvão, que passa a ter sua morte planejada por Barroso. Para compreender o motivo de tanto ódio, é preciso voltar a atenção aos segredos que Luiz Galvão tinha em seu passado. Quando jovem, era filho de um rico fazendeiro e nutria desejo por uma moça muito bela, porém pobre, de nome Becita. A moça apaixonou-se por Luiz, mas ele não tinha interesse em casar-se com ela, por sua pobreza. Assim, Becita foi influenciada por seu pai a casar-se com Ribeiro. Mas logo após a noite de núpcias, o esposo precisa viajar para resolver problemas referentes à herança de família.
ficando afastado da cidade e de sua esposa por anos. Numa certa noite, Bessita recebe em sua casa um homem, imaginando que fosse seu marido, mas tratava-se de Luiz Galvão. E assim, ela engravidou de Berta. Quando o Ribeiro retornou e encontrou sua esposa como mãe de uma menina, acabou se descontrolando e assassinando-a, prometendo a si mesmo que se vingaria do homem que o traiu. Então, 15 anos depois, Ribeiro retorna à cidade, totalmente reconhecível e com o nome de Barroso, e com o propósito de vingar-se de seu traidor. Barroso contratou para matar Luiz Galvão um assassino de aluguel chamado João Fera. No passado, João foi um órfão criado juntamente com Luiz e que presenciou toda a história e o trágico desfecho. Ele tornou-se protetor da menina e a entregou a Inhá Tudinha para que a criasse. Justamente por ter acompanhado de perto tudo o que aconteceu 15 anos antes, o homem era cegamente obediente a Berta, e ela aproveitou-se disso para mudar o rumo dos acontecimentos e salvar Luiz Galvão. Num dado momento, João descobre o restante do plano de Barroso. Além de matar Galvão, ele também desejava assassinar Berta, a menina fruto da traição de sua esposa. Ao saber disso, João imediatamente interrompe o plano e acaba matando Barroso, entregando-se então à polícia para procurar obter o perdão de Berta, que condenava a vida de crueldade que seu protetor levava. Sentindo-se desprezado, o assassino de aluguel leva à tona a realidade sobre o passado de Luiz Galvão e a paternidade de Berta. Mas a moça rejeita a família biológica e decide continuar sua vida, cuidando de Brás e de João, que acabou por regenerar-se. Reflexão. Os ideais românticos, que é a idealização da mulher, o culto à natureza, estão presentes nessa obra. A paisagem interiorana é descrita de maneira exuberante e a personagem principal é descrita como a típica mulher romântica, bela, serena, inteligente, religiosa, amorosa e caridosa. Enfim, uma mulher ideal. O final da obra, no qual a protagonista abre mão de uma vida de amor e felicidade para favorecer a terceiros, é também tipicamente romântico, mostrando uma personagem resignada ao abandono. E aí, galera, gostaram dos resumos? Bom, leiam as obras na íntegra e se aprofundem nelas para conhecer todos os detalhes das narrativas. Como dica final, gostaria de dizer a vocês: leiam. A leitura alimenta a alma. Um abraço e até a próxima.